Ok, criança, vamos agora para mais 2 páginas do livro. Vocês vão agora voltar um pouquinho para a página 74 e 75. Na página 74, diz o seguinte: tecendo saberes. Quando diz tecendo saberes, é porque você vai comparar algo que você já fez, já sabe, com outro que ainda você vai saber, mas que são bastante combinatórios. Acompanhe com atenção que você vai entender. Então, na fábula que passou, o corvo foi enganado pela raposa, mas na realidade o corvo é considerado um animal com comportamento inteligente. Leia o texto a seguir. Aí tem aqui: corvos sabem fazer planos como humanos e macacos. Isso aqui, gente, é um texto, né? Que está disponível aqui, ó, com esse link cienciaestadão.com.br. São notícias, isso quer dizer que isso é cientificamente comprovado, tá? Então ele diz que corvos sabem fazer plano como macacos e humanos. Aí começa a ler aqui: cientistas da Suécia demonstram que a ave consegue abrir mão de recompensa imediata para obter ganho mais vantajoso. Quer dizer, isso é ação e atitude de humanos e às vezes até dos macacos. Eles também são muito inteligentes. Então aqui embaixo da gravura do corvo, vocês viram que tem um corvo aí, tem uma armadura de madeira aqui. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Em um experimento separado, um corvo usou um galho como ferramenta para tirar um alimento de um tubo. Embora tenha obtido sucesso, o corvo percebeu que manejar o galho é difícil demais para ele e inventou, gente, olha só, inventou outro método para resolver o problema. Ele passou a encher o tubo com pedaços de cascas de árvore e bicá-los até que a comida caísse do outro lado. Quer dizer, ele enchia aqui um lado do cano, perto do bico dele, de galhos, essas coisas miúdas que estão no chão, e ele ficava bicando, quer dizer, empurrando com o bico até a comida cair do outro lado para ele comer. Inteligente, não? Aí aqui embaixo do texto está dizendo: Fábio de Castro, o estado de São Paulo, disponível no site da cienciaestadão.com.br/notícias. Muito bem. Questão de número 1 vai fazer o seguinte: você, criança, acha que o final da fábula do corvo e a raposa poderia ser alterado depois que você leu essa informação aqui, que o corvo é inteligente tanto quanto o homem, tanto quanto o macaco? Você acha que poderia ser mudado? Porque lá a raposa enganou ele, comeu o queijo e ele ficou lá de bobalhão, de inocente, por causa da sua vaidade. Foi elogiado demais. Muito bem, então você acha, o texto terminou lá, a fábula terminou, a raposa indo embora alegre e satisfeita. E o corvo ficou triste porque ficou sem comida. Muito bem. A pergunta é: depois que você leu esse texto, você acha que o final da história do corvo e da raposa poderia ser mudado depois dessa informação? Se você acha que sim, responda sim. E você tem que responder por quê. Por que você acha isso? Aí você lê de novo que a resposta está dentro do texto. É informação explícita. Na questão de número 2 diz: você conhece outros animais que também agem de forma inteligente? Gente, os cães, os gatos, papagaio, tem muitos animais. Você vai fazendo uma lista, tá? Muito bem, agora a gente vai para outra
A gente vai para outra atividade, para outra página. A outra página do livro, que é a 75, diz assim, tem assim, ó, a formiga e a pomba. Aqui também é uma fábula, muito bem. Aí diz, uma formiga sedenta desceu a uma fonte, né? E arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Quer dizer, uma formiga sedenta. O que quer dizer isso? Se ela vai para um rio e está dizendo que ela é sedenta porque ela estava com sede, né? Então, ela desceu para uma fonte ou para um rio e foi arrastada pela correnteza forte. Muito bem, a pomba ia voando lá em cima e viu aquela situação. Então, com o bico, ela arrancou um galinho de uma ave e jogou, né, lá para dentro do rio, perto da formiguinha. Então, a formiga subiu no galho, né, e se salvou. Muito bem. No outro parágrafo, diz que um caçador de pássaros, depois disso, viu a pomba voando lá satisfeita e avançou, né, com uma armadilhazinha de galinhos de árvore para a pomba se enganchar nela e pegar ela. Ele queria pegar ela. Então, a formiga já estava salva e viu aquela situação dele lá todo armado, né? O caçador todo armado. Então, ela correu, né? Aí foi lá pro pé do caçador e deu uma ferroada no pé dele. E aí o caçador ficou pulando com a dor no pé. E aí, em vez de atirar com aquela arma na pombinha para matar, ele atirou, foi fora, né? Ele atirou aqueles galinhos que ele estava segurando para a pomba se enganchar. Então, a pomba aproveitou por causa do barulho e fugiu. Então, como é fábula, aqui tem a moral. A moral é a última parte, que é a mesma coisa que uma lição de vida, um aconselhamento, um ensinamento. Então, não dá para você esquecer nunca mais. Moral é um ensinamento, um aconselhamento, é uma lição de vida. Qual é a lição, qual é a moral dessa fábula? Os personagens são a formiga e a pomba. A formiga e a pomba. Aí pergunta assim, e em que tempo isso aconteceu? E a gente presume que fosse durante o dia, né? Ou pela manhã ou pela tarde, porque deu para ver tudo isso, né? Beira do rio, o caçador procurando, fazendo armadilha, e de noite não dá para fazer isso. Então, presumimos que seja durante o dia, ou tarde ou manhã ou tarde. Aí pergunta em que local, quer dizer, em que lugar aconteceu. Aí a gente tá vendo que foi, né, perto de um rio ou num rio, uma floresta perto de um rio, muito bem. Aí ele pergunta aqui também qual é o enredo. Quer dizer, o enredo são os elementos da narrativa. Qual é o enredo? Quer dizer, aqui é uma formiga que estava com sede e quis descer ao rio para ir beber, mas aí foi levada pela correnteza, passando uma pombinha. Quer dizer, aqui era um ajudando o outro. O enredo se dá em dois animais, onde um ajudava o outro, porque um corria perigo e depois foi o outro que corria perigo. Então, cada um que foi ajudado, ajudou o outro também. E o problema que foi criado? O problema que foi criado é porque existia a pomba e surgiu um caçador, quer dizer, uma pessoa que caça pássaros. E a formiga viu que o caçador ia pegar a pomba, então ele foi e mordeu para poder ele salvar a pombinha. Muito bem. Agora aqui vamos planejar o que a gente vai fazer. Aqui diz que você vai ler as frases, né, que tem aqui embaixo. Por exemplo, o caçador fez uma armadilha para prender a pomba. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. A pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. O que ele diz aqui? Que na página a seguir há 3 cenas que ilustram
os momentos importantes da fábula. E vocês, né, a fábula A Formiga e a Pomba, que é essa aqui que nós acabamos de ler, vocês vão copiar uma dessas frases aqui, da A B ou a C, de acordo com o desenho que eu vou mostrar depois. De acordo com o desenho, você vai escrever uma dessas frases lá que vai dar certinho. Então, você escreve lá essa frase, né? Correspondente ao momento da história, tá? Então, eu posto em seguida a parte que vocês vão tirar a frase daqui da página 75 e botar lá na página 76. Tchau, tchau.